mesmo os seus pecados podem fazer você se sentir indigno. Nem mesmo os seus pecados podem fazer você se sentir preso. Nem mesmo os seus pecados podem te levar para um lugar de comparação. Oi, gente! Mais uma terça-feira, mais um episódio do Big Sister in Christ. Vocês estão vendo que eu já estou aqui com um vestidinho, né? Diferente dos últimos episódios, que eu tava de moletom, tava toda empacotada. Porque, gente, a gente tá chegando aqui no verão dos Estados Unidos, né? Então, já tá um pouquinho mais calor e muito bem-vinda a esse episódio maravilhoso. A gente já tá entrando numa nova estação, glória a Deus. Na verdade, a gente tá entrando no Spring aqui, né, que é a nossa primavera, mas daqui a pouco já tem o verão, glória a Deus. E junto com as estações também, o Senhor fez as estações assim, mudando por um propósito, né? Então, a mesma coisa é com as estações da nossa vida, né? E glória a Deus, porque mais uma estação, a gente tá aqui unidos, juntos, como irmãos em Cristo, no Big Sister in Christ, pra gente poder viver um pouquinho do que o Senhor separou pra cada estação, um pouquinho do que o Senhor separou pra cada tempo. E como é bom a gente ter uns aos outros aqui nesse ambiente pra poder aprender mais do Senhor, caminhar juntos nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos ruins, né? Glória a Deus por esse espaço. Se você é novo aqui, bem-vindo. Eu sou a Rafa, eu sou a host aqui do Big Sister in Christ. E eu tenho uma alegria imensa no meu coração de te receber aqui, de ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Esse é um lugar onde você pode ser vulnerável com você, onde você pode abrir o seu coração para o Senhor, abrir o seu coração para as coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem falado. E eu creio que vai ser um tempo precioso aquilo que nós vamos viver hoje, aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. Antes de vir aqui com você, eu tenho meu momento de preparo, eu tenho meu momento onde o Senhor fala comigo, onde o Senhor ministra no meu coração. E como eu já fui tratada por aquilo que nós vamos conversar hoje, viu? Meu Deus, como o Senhor já realmente veio ao meu coração, já transformou coisas que precisavam ser transformadas. Então, eu estar aqui para falar com você sobre esse assunto, certamente pode ter a certeza de que o Senhor já me tratou sobre esse assunto. Eu já sofri muito, assim, com relação a isso que a gente vai conversar. Mas antes da gente conversar de fato, eu vou te convidar a você me seguir lá no Instagram, @RafaCharone. Lá você vai poder conhecer um pouquinho mais de quem eu sou intimamente, você vai poder acompanhar o meu dia a dia, minha rotina. E pode me mandar mensagem por lá também, pra gente conversar, pra gente ter uma troca mais íntima. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso pra fazer. Ele não une pessoas, mas sim propósitos, né? Então, pra mim é uma grande alegria você estar aqui hoje. Vou te encorajar também a você se inscrever aqui no canal do YouTube, para que você possa ficar sempre por dentro de tudo aquilo que a gente tem vivido aqui. O Big Sister Christ é um podcast que já tem ido ao ar há algum tempo, que o Senhor colocou no meu coração. Desde o segundo semestre do ano passado, de 2025, a gente tem vivido terças-feiras sobrenaturais. Então, todas as terças-feiras, gente, sem exceção, a gente tem tido momentos preciosos aqui no Big Sister in Christ semanalmente. E eu creio que você vai ser abençoado por aquilo que a gente tem vivido. Então se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha para que você possa abençoar a vida de outras pessoas também, para que elas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Amém, gente. Então vamos ao que interessa de fato, né? Que é a nossa palavra de hoje, é aquilo que a gente vai conversar. E assim, gente, eu trouxe esse episódio e, na verdade, eu posso, se vocês quiserem, a gente pode destrinchar ele. Hoje eu vou dar uma pincelada por cima desse assunto, mas a gente pode destrinchar ele em 3, se vocês quiserem. Eu vou abrir lá no meu Instagram também uma caixinha de pergunta sobre cada um desses temas que a gente vai falar. São 3 em 1, vocês vão ver. E eu posso trazer um episódio para cada um deles, porque eu creio que vai ser muito interessante a gente trazer perguntas, a gente trazer já respostas. Se vocês quiserem, eu posso trazer também pessoas que são especialistas em cada uma dessas áreas pra gente poder conversar sobre cada um desses temas. Mas hoje a gente vai falar sobre algo que fala lá no livro de Eclesiastes, gente, que é um cordão de 3 dobras. E é por isso que eu falei pra vocês que a gente pode destrinchar em 3 partes. Por quê? Porque cada uma dessas dobras é algo na sua vida que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente conversar, antes da gente ir direto ao assunto, a gente vai começar orando sempre. Todas as vezes que a gente tem um episódio aqui que sou só eu, você, a palavra do Senhor e o Espírito Santo, a gente sempre começa orando, que é pro Senhor poder nos dar o discernimento de entender aquilo que Ele quer falar. Então você aí da sua casa, feche seus olhos, que você possa orar junto comigo também, pra gente poder realmente mergulhar naquilo que as Escrituras estão falando pra gente hoje, amém?
Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa terça-feira linda que o Senhor separou pra gente poder ter esse tempo aqui entre irmãos, Senhor, aprendendo mais sobre o Senhor, aprendendo mais sobre quem o Senhor é, Jesus. Eu te peço que o Senhor possa vir, Pai, com a tua palavra poderosa, Pai, que ela seja luz para os nossos caminhos, Senhor. Que ela seja, Pai, aquilo que vai direcionar os nossos próximos dias, aquilo que vai direcionar, Pai, a nossa caminhada, aquilo que vai direcionar, Pai, o nosso futuro, Senhor. Pai, que o Senhor seja o centro dos nossos corações, Jesus. Pai, tira, Senhor, toda venda dos nossos olhos para que nós possamos te ver nesse episódio hoje, Pai. Tira todo, Pai, tampão dos nossos ouvidos para que nós possamos te escutar de maneira clara, Senhor, de maneira evidente, Jesus. Pai, a tua palavra é o Senhor falando, Pai, de forma viva, Pai, de forma palpável. E nós estamos aqui te agradecendo pela tua palavra, te agradecendo, Pai, porque o Senhor nos deu de presente a tua palavra linda, santa, poderosa, Pai, imutável, digna, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Pai, que hoje nós possamos, Pai, terminar esse podcast de uma maneira diferente, entendendo tudo que o Senhor quiser que a gente entenda hoje, Pai. Nos leva para um lugar mais profundo, nos leva para um lugar de águas profundas, para um lugar de maturidade, Senhor. Nós queremos ser filhos maduros, Senhor, não filhos como bebês espirituais que se saciam, Pai, apenas com um leitinho ali, como a tua palavra fala, Senhor, mas nós queremos ser filhos que se alimentam de alimento sólido, Pai, que é a tua palavra. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, gente. Então hoje a gente vai conversar sobre o cordão de 3 dobras. E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. O livro de Eclesiastes foi escrito ali por Salomão, né, que é o homem mais sábio da Bíblia, né? Aquele que orou por sabedoria e o Senhor deu sabedoria para ele, porque ele orou, porque ele pediu, né? E assim, Salomão, ele é um homem que ele sempre foi um homem muito sábio. E por isso muitos reis e rainhas e autoridades procuravam por ele, queriam sentar-se à mesa com ele por conta da sabedoria que ele tinha. E aí acontece um problema aqui muito grande, que Salomão começa a ficar deslumbrado com aquilo. Reis e rainhas viajando para ouvir dele, e ele começa a achar que era por conta dele. E aí que vem o problema. Salomão caiu no maior erro, que é deixar o ego dele falar mais alto. Então ele achava que ele era o bom, ele achava que ele era o sábio, ele achava que as pessoas queriam de fato sentar para ouvir ele e queriam sentar para ouvir ele, mas a sabedoria que Salomão tinha não era dele, não era uma sabedoria humana, era sabedoria dada por Deus. E aí ele deitou com várias mulheres, ele teve as maiores festas, ele fez tudo o que ele podia fazer. E aí ele cai em si e percebe que a vida dele de nada tinha valido, porque ele tinha vivido uma vida totalmente cheia de coisas vazias. Ele tinha vivido uma vida cheia, só que totalmente vazia sem Jesus. Então o livro de Eclesiastes já é Salomão aqui, depois que ele caiu, e ele, como um homem sábio de ter experimentado os dois lados, um lado com Jesus e um lado sem Jesus, ele escreve pro povo. Assim, você vai ler Eclesiastes e você fica, gente, que homem pessimista. Meu Deus. E é assim, é realmente o pior retrato da vida de Salomão. Ele tá na miséria, assim, ele tá totalmente separado e afastado de Deus. Mas o último capítulo de Eclesiastes, ele fala, lembra-te do teu Senhor. Então, ele experimentou uma vida sem Jesus, então ele tem a autoridade para falar sobre a vida. E aí, aqui em Eclesiastes 4, versículo 12, eu vou te pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Eclesiastes 12, para que a gente possa ler juntos, que fala assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, ele tá falando aqui sobre uma vida de parceria, né? Um homem sozinho, esquece, vencido. 2, pode ser que eles consigam se defender. Agora, 3, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando eu preguei essa mensagem aqui na igreja para as meninas, eu vou pedir para colocar aqui o videozinho da ilustração para vocês poderem ver o que eu tentei ilustrar. Mas basicamente eu peguei uma boneca e eu fiz uma trança com 3 fios de cabelo bem grossos e nós fizemos essa trança ali e a gente tentou cortar. E por conta da resistência que foi colocada ali, a pressão que a tesoura fez no cabelo foi distribuída entre os 3 cordões. Então, ou seja, o que aconteceu? A trança não foi cortada. Por quê?
Porque se a gente tem 3 fios grossos entrelaçados, toda a tensão que é colocada ali, ela é distribuída de maneira uniforme entre os 3 fios. Isso significa que cada um dos fios suporta uma carga e nenhuma delas vai precisar lidar com tanta tensão, com tanta pressão sozinha. Então, quando os fios estão ali entrelaçados, existe um sistema de interdependência, onde quando um fio começa a se enfraquecer, o outro entra em ação e começa a manter aquela estrutura, ajuda a manter a estrutura. Então, ele cria uma resistência adicional através desse entrelaçamento dos 3 fios. Então, gente, quando uma corda ela é feita de 3 fios, é menos provável que ela tenha um ponto fraco. Mesmo que um desses fios comece a se romper, os outros 2 eles vão continuar segurando o peso e gerando uma segurança ali. Então, é por isso que Salomão usa aqui essa referência. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E como que eu aplico isso na minha vida, Rafa? Porque tá falando de cordão, de trança, de fio. E o que tá acontecendo aqui, né? Gente, existem momentos da nossa vida, existem momentos da sua vida, aí, você mesmo que tá escutando, onde vai ter muita tensão, onde muita pressão vai estar sendo colocada sobre você, onde muito desgaste vai estar sendo feito, em que sozinho você vai se sentir fraco, você vai se sentir incapaz, você não vai se sentir forte o suficiente. E, de fato, nós não somos fortes o suficiente sozinhos. E é aí que entra o cordão de 3 dobras. Mas, afinal, como é que eu aplico isso na minha vida? O que seria cada um desses cordões, né? A gente tá falando de 3 cordas que precisam estar íntegras. Não podem estar sozinhas. E elas precisam estar íntegras sozinhas para que juntas elas possam fazer o papel que elas têm que fazer. Então, não adianta eu ter 2 íntegras e uma meio quebrada, uma meio ruim, uma meio fraca. Ou então uma íntegra e 2 fracas. Não, todas elas precisam estar íntegras para que elas façam o papel total de manter aquele cordão ali firme, manter elas se relacionando bem entre si. E existe sim uma correlação que a gente possa fazer na nossa vida. Porque aqui Salomão está sendo muito específico quando ele fala sobre um homem sozinho, ou 2 pessoas, ou um cordão de 3 dobras. Então ele está falando de relacionamento, ele está falando de pessoas. Ele está falando, um homem sozinho não dá. 2 homens, pode ser que consigam se defender. Agora 3 é difícil de ser rompido. Então a primeira coisa que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma perspectiva. Você, uma pessoa e o Espírito Santo de Deus. Então, a gente está falando hoje de relacionamento. E 3 tipos de relacionamento. O seu relacionamento com você, que é o primeiro cordão que precisa estar íntegro. O segundo cordão que precisa estar íntegro. O seu relacionamento com o próximo. E o terceiro cordão que precisa estar íntegro é o seu relacionamento com o Senhor. Para que assim, cada um deles funcione correlacionando um com o outro e esse cordão possa estar firme para que você não seja vencido quando o dia mau se aproximar. Amém, gente? Então, cada um desses cordões vai influenciar os outros. E todos eles ajudam você a viver a plenitude daquilo que você foi chamado para viver. Então, por que eu falei para vocês que a gente pode fazer depois um episódio para um, episódio para outro, episódio para outro? Porque cada um deles é muito importante. São tópicos que são importantes para nossa vida, de fato. Então, primeiro, o seu relacionamento com você. Você precisa estar bem com você. O segundo, o seu relacionamento com o próximo. Você precisa estar bem com o próximo. E o seu relacionamento com Deus. Então, você precisa estar bem no seu relacionamento com Deus. Então, a gente pode fazer um episódio sobre identidade, sobre você entender quem você é. A gente pode fazer um episódio sobre amizades, para você saber com quem você tem que andar de fato. E a gente pode também fazer um episódio sobre seu relacionamento com Deus. É só vocês quererem, gente. O que vocês quiserem, comenta aqui embaixo, porque a gente vai fazer. E aproveita e me manda mensagem lá no Instagram também. Me fala o que você acha sobre isso, qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho cada um desses cordões aqui para que você possa entender do que eu tô falando. Bora lá, então? Então, o primeiro cordão que a gente vai falar, gente, é o seu relacionamento com você. É você entender quem que você é de fato. E aí, eu vou te contar uma história aqui que é para você poder entender aonde eu quero te levar. Bora lá. Quando eu era criança, eu morava num condomínio lá no Brasil.
Até hoje, na verdade, a minha família ainda tem casa nesse condomínio, minha mãe ainda mora nesse condomínio. E eu tenho memórias muito maravilhosas, assim, desse condomínio. E uma das memórias que eu tenho é de que quando eu era criança, todos os anos, quando chegava no Natal, os vizinhos ali organizavam as crianças para fazer as cartinhas de Natal, né? Escrever o que elas queriam de presente de Natal. E um dos anos eu escrevi o que eu queria. Eu nem lembro o que era, gente. Eu não lembro o que era que eu queria. Mas eu lembro que quando chegou... E a gente embrulhava as cartinhas, né? Guardava as cartinhas. E entregava na caixa de correio lá do nosso condomínio. Porque aí as cartinhas seriam entregues pro Papai Noel. E no dia da noite de Natal, a gente tinha uma festa lá no condomínio. Que o Papai Noel descia de helicóptero e tal. E as crianças ficavam loucas. E ele levava todos os presentes que os nossos pais compravam e entregavam pra ele, né? Mas eu lembro que teve um ano, gente, que eu escrevi a cartinha e eu queria um presente. Eu não lembro o que era esse presente. Mas eu lembro que quando o Papai Noel me chamou, ele me entregou uma caixinha pequenininha. Não era tão pequenininha, mas era uma caixa pequena. Era um presente relativamente pequeno comparado ao presente das outras meninas. Então, eu comecei a ver as outras meninas ganhando caixas gigantes de presentes. E era um presente maior do que o outro. E as meninas ficando felizes com os presentes. E eu via aquilo e eu ficava assim, gente, mas eu ganhei um presente tão pequenininho. E eu não tinha aberto o meu presente porque eu tava empolgada ali, queria ver o presente dos outros e tal. E não tinha aberto o meu presente. E comecei a ficar triste porque o meu presente era pequenininho. Porque os presentes dos outros parecia mais legal, era maior. E quando eu abri o meu presente, que eu vi que o que tava na caixinha era exatamente aquilo que eu tinha pedido, era exatamente aquilo que eu queria, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei 100% feliz a ponto de que eu não tava mais nem aí pro presente dos outros. Eu não sabia o que tinha dentro da caixa dos outros. Eu também não queria mais saber, porque eu vi que independente do tamanho da minha caixinha, era exatamente aquilo que eu tinha pedido. Por quê? Porque eu tirei os olhos das coisas dos outros e olhei com atenção aquilo que já era meu, que o Senhor já tinha me entregado. E por que eu tô te contando essa história aqui? Porque é exatamente aqui que tá o problema da nossa geração. É isso aqui que a gente enfrenta pra gente ter um bom relacionamento com a gente. É que os nossos olhos, o problema não é estar nas coisas erradas, mas é que a gente tá olhando com os olhos errados. A gente tá olhando com olhos da maneira que o mundo vê. A gente tá olhando... Ao invés de olhar com os olhos de Cristo, a gente está olhando com olhos que a sociedade nos impõe que a gente tem que nos olhar. A gente se compara muito com o padrão do mundo. Então, por exemplo, na minha cabeça de criança, o presente mais legal era o presente maior. Mas quem tinha imposto que o presente mais legal era o maior? Por que o presente mais legal era o maior? Faz sentido? Vocês entendem o que eu tô falando aqui? É esse o problema. A gente quer ser o que as pessoas são. A gente quer ter o que as pessoas têm. A gente quer se parecer com quem a gente acha que é melhor do que a gente. Essa é a realidade que a gente vive, sabe? É muito comum a gente enfrentar esses problemas, principalmente se você é adolescente, se você é jovem. Buscar a aprovação das pessoas, querer ser aceito. É comum a gente querer ser popular, é comum a gente querer ser conhecido. Não é algo normal, mas é algo comum. Acontece, gente. Eu já passei por essa fase. Eu creio que você também já passou por essa fase. A gente quer ter as melhores roupas, a gente quer ter a maior quantidade de seguidores, a gente quer ter a maior quantidade de likes, a gente quer ter as melhores bolsas, as melhores maquiagens, tudo que são essas coisas passageiras, assim, elas nos levam a alcançar um lugar de ingratidão, porque nos leva para um lugar de comparação, gente. Então, para pensar. Eu quero tanto uma coisa, eu quero tanto isso, eu anseio tanto por isso. E isso vai me levar pra que lugar? Pro lugar de comparação? Só pros outros olharem pra mim e acharem que eu sou bom? A troco de quê, gente? A troco de que a gente tá vivendo isso? Salmos 139:14 fala: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então o Senhor tá te falando, Ele te fez de modo especial e admirável. Você não precisa ser aquilo que o mundo tá falando que você tem que ser. Não, gente, você não precisa disso. Então, o primeiro passo, gente, é fortalecer esse cordão. É ver a verdade sobre quem nós somos aos olhos de Cristo. Parar de dar ouvido
para aquilo que as pessoas falam, sabe? Jesus te amou tanto, cara. Jesus te amou tanto a ponto de que ele deu a própria vida dele por você. Você estava morta, você estava condenada aos seus pecados sem esperança, mas ele te achou. Ele te chamou pelo nome, ele te deu um novo nome, um novo propósito. E ainda assim você insiste em se comparar, você insiste em buscar o seu valor em coisas que não são tão importantes. Você precisa buscar o seu valor em absolutamente nada senão em Cristo. Porque em Cristo você é completo, você é rico em todas as bênçãos celestiais, gente. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Você nasceu e você é exatamente aquilo que o Senhor sonhou para você ser. Você não precisa mudar a sua aparência, você não precisa fazer o que todo mundo faz. Não, você precisa ser quem o Senhor te chamou para ser. Porque nem mesmo os seus pecados podem fazer você se sentir indigno. Nem mesmo os seus pecados podem fazer você se sentir preso. Nem mesmo os seus pecados podem te levar para um lugar de comparação. Porque Cristo veio para te libertar de toda culpa. Cristo veio para te purificar pela santidade do Senhor. Então, quando a gente entende o quão maravilhoso Jesus é, quando a gente entende que Ele nos ama, mesmo com os nossos erros, nós somos convidados a viver de uma maneira que reflete a graça do Senhor, gente. Ou seja, totalmente satisfeitos e felizes com quem Ele nos criou para ser. Gente, a gente precisa ser, assim, constrangido pela santidade de Cristo, sabe? Sempre buscando ser aperfeiçoado nele. Esse é o lugar que o Senhor nos chamou para ser. Quando a gente fortalece o nosso relacionamento conosco, gente, olhando para nós mesmos como Cristo olha para nós, tudo isso muda. A nossa perspectiva muda, afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. A gente deixa de buscar a aprovação de outras pessoas e a gente deixa de buscar as coisas do mundo para nos saciar e começa a viver uma vida com propósito, uma vida de segurança em quem Cristo nos chamou para ser. E esse é o primeiro cordão, é a base de quem você é, como Cristo te vê. E aí eu vou te falar aqui, ó. Como Cristo te vê. Cristo diz que você é amado, em João 15:9. 1 Pedro 2:9 fala que você é escolhido. Mateus 10:31 fala que você é valioso. Aqui para as mulheres, Provérbios 31:25 fala que você é coroada de dignidade, gente. Isso é muito poderoso. Salmos 139 fala que você foi criado com cuidado. Gálatas 3:9 fala que você é herdeiro. Efésios 1:7 fala que você é perdoado. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito forte. Filipenses 4:13 fala que você é fortalecido. 1 Coríntios 6:11 fala que você é purificado e justificado. 2 Coríntios 5:17 fala que você é nova criatura. Gente, meu Deus, fala se o Senhor não criou a gente com dignidade. Efésios 1:3 fala que você é rico em bênçãos espirituais. E 1 Coríntios 6:19 fala que você é templo do Espírito Santo. Gente, não tem como você não se amar. Não tem como você olhar para as pessoas do mundo e querer ser como elas, porque olha o que o Senhor está falando que você é. Você é totalmente suprida, você é totalmente separada, você é totalmente amado pelo Senhor. Essa é a base do seu cordão de 3 dobras, é o seu relacionamento, é você entender quem você é. E isso leva a gente para o segundo cordão, que é o seu relacionamento com o próximo. Então a gente falou do primeiro cordão, que é o seu relacionamento com você, que sozinho você pode ser vencido. O segundo cordão, a gente vai falar agora, que é o seu relacionamento com o próximo. Então, gente, primeira coisa que você precisa entender. Porque eu sou introvertido, eu não gosto de fazer amigos, eu gosto de ficar sozinho no meu canto. Já começa cortando isso, gente. O Senhor é um Deus relacional. Você foi criado para se relacionar. Desde o início, lá em Gênesis, o Senhor fala: não é bom que o homem esteja só. Então, já tira isso da sua cabeça. Você não é um ET que vai ficar sozinho, separado. Você não é um prisioneiro para ficar sozinho numa cela sem amigos. Não, o Senhor não te chamou para viver essa realidade. Muito pelo contrário, gente. Existem várias áreas de estudo dentro da medicina que dizem que um dos pilares para você ter uma vida saudável é que você tenha conexões sociais. Isso é muito importante, gente. Isso mostra que nós somos feitos para viver em comunidade, para a gente ter amigos, para a gente ter pessoas ao nosso lado. A amizade, ela é uma bênção de Deus pra gente. É um dos grandes presentes que a gente tem na nossa vida.
é ter amigos. Que bênção. Eu amo os meus amigos, gente. São amigos de Deus, assim, pra minha vida. Inclusive, um beijo pra todos os meus amigos que estão me assistindo. São bênção de Deus na minha vida, de fato. Só que isso não significa que você precisa ser amigo de todo mundo. Não significa que você deve ser... Assim, não significa que você deve ser amigo de todo mundo, mas não significa que você tem que se isolar do mundo. Faz sentido pra vocês? Ó, a gente vai ler Êxodo 17, dos versículos 8 até os versículos 12. Que fala: Os amalequitas vieram atacar os israelitas. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto do monte com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele estava cansado, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, gente, tá aqui o segredo. Esses são os amigos que você precisa. Amigos que te levantam quando você não consegue. Amigos que te ajudam quando seus braços estão cansados. Eles vão lá e seguram os seus braços. A primeira coisa que você tem que fazer, avalia os amigos que você tem agora. Eles seriam capazes de fazer isso por você? É isso que Arão e Hur fizeram por Moisés? Eles iriam segurar o seu braço para você vencer aquela batalha, porque era uma batalha que, por mais que fosse sua, eles estavam ali vivendo junto com você, porque eles são seus amigos. A gente vê, gente, escolas, faculdades, universidades, até mesmo no seu trabalho, que campo de batalha que é, né? Quão difícil é a gente viver em sociedade sem que a gente se deixe corromper, sem que as nossas vestes sejam sujas, né? Mantendo as nossas vestes branquinhas, limpas, como elas são chamadas para estar. Eu entendo e eu sei o quão difícil isso é, até porque eu tô na faculdade, né, gente? Eu convivo no meu dia a dia com muitas pessoas que não são cristãs, então eu sei o quão é pesado para um cristão estar nesse ambiente, né? E assim, a quantidade de pessoas que não conseguem viver a plenitude de Deus porque estão com as amizades erradas, gente, é enorme. E assim, você precisa entender que você não nasceu para estar no grupinho de fofoca. Você não nasceu para estar no grupinho que zomba dos outros. Você não nasceu para estar no grupinho que fuma, no grupinho que bebe, no grupinho que fica com todo mundo, que só quer zoar, que não tem propósito de vida. Ah, mas fulana, minha amiga, vai pra festa na sexta-feira e no domingo ela tá na igreja e a vida dela é normal, ela é abençoada. Gente, não tá tudo bem. Não é isso, você não pode viver essa realidade, sabe? Você precisa se relacionar com pessoas que vão levantar os seus braços, pessoas que estão caminhando com direção ao mesmo alvo que você. Não é você simplesmente viver essa realidade com elas, você não pode viver essa realidade com ela. Você tem que entender que, assim, as suas amizades não definem aquilo que Jesus acha de você. Ou seja, elas não definem quem você é, mas elas definem o tempo que você vai levar pra viver a plenitude que Cristo tem pra você. Faz sentido? Porque, gente, não tem jeito. A gente fala que, eu sou a pessoa que vai influenciar, eu sou a pessoa que vai trazer a pessoa pra Jesus. E amém, de fato, a gente crê nisso. A gente sabe que Jesus, ele se assentou à mesa ali com pecadores. Ele teve tempo com os pecadores também para que ele pudesse ensiná-los. E amém, você pode ser essa pessoa. Mas você não pode conviver com pessoas que te afastam de Cristo, que te afastam do estilo de vida de um cristão, de adoração. A nossa vida é uma vida de adoração. Então essa não pode ser a sua realidade. Não tem nada a ver, eu andar com essa pessoa não vai mudar nada. Gente, olha isso daqui. Existe um estudo realizado na Universidade de Chicago que provou que por conta da neuroplasticidade do nosso cérebro, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar e se reorganizar ao longo da nossa vida, que os nossos amigos mais próximos tendem a ter um padrão de pensamento e de reação, ou seja, de comportamento igual, devido à exposição contínua e à interação frequente entre uns e os outros. Ou seja, existem vários impulsos cerebrais dentro do nosso cérebro que são padrões de atividade cerebral, basicamente falando, que se igualam. Ou seja, se você anda muito com uma pessoa, o seu cérebro, com o passar do tempo, ele vai se moldar e você vai começar a ter padrões que essa pessoa que você se relaciona muito tem.
Então é por isso que quando a gente fica muito tempo próximo de alguém, a gente começa a falar como a pessoa fala, a gente começa a fazer coisas que a pessoa faz, a gente começa a querer sair pros lugares que essa pessoa faz, e é exatamente aí que tá o problema se você não anda com as pessoas certas, gente. Quando você anda com pessoas ruins, você se parece com pessoas ruins. Quando você anda com pessoas boas que se parecem com Cristo, você vai se parecer com Cristo, você vai ser bom, vai ter uma aparência boa. Então é por isso, e eu não tô falando aparência boa de tipo assim, parecer bonito. Não, uma aparência agradável aos olhos do Senhor, uma aparência que eu diga a maneira de se portar, sabe? O estilo de vida. Nós precisamos ser amigos dos amigos de Cristo. Então essa tem que ser a sua oração. Senhor, me faz amigo dos amigos de Cristo. Ó, Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso nos leva a perguntar, quem tem sido Paulo na sua vida? Quem que tem sido Paulo na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Quem que é a pessoa que eu imito e que essa pessoa imita Cristo? Quem que são as pessoas que eu tô andando? Elas me aproximam de Cristo ou elas me afastam de Cristo? Isso não significa que a gente tem que odiar e que a gente tem que ignorar quem não é cristão. Não, senão imagina que horrível seria. Um monte de crente só sendo amigo de crente. Quem quer pregar o evangelho? Não. Jesus chama a gente para amar a todos. Mas isso não quer dizer que essas pessoas devem ocupar um lugar importante na sua vida. Faz sentido? Ai, Rafa, mas eu sou amiga de tal pessoa, para poder evangelizar ela. Eu vou em tal lugar, eu vou em tal balada para falar de Jesus. Mas se nesse intervalo você percebe que você tá caindo em tentação, sempre nas mesmas tentações, talvez esse não seja um ambiente certo para você no momento. Talvez você ainda tá precisando firmar suas raízes de maneira mais profunda. Talvez você ainda tá precisando que o Senhor te trate em algumas áreas específicas, sabe? Talvez você só precise repensar o ambiente que você tá agora. Mateus 5, 29 e 30 fala: se o seu olho direito o fizer tropeçar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer tropeçar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo o seu corpo para o inferno. Eu sei, gente, que isso pode ser difícil e talvez você esteja pensando assim: ai, mas se Deus mas se eu me afastar de tal pessoa, eu vou ficar sozinha. Mas, gente, Deus tem o poder de te dar conexões novas. Deus tem o poder de te dar amizades novas. Eu já tive medo de ficar sozinha, sabe? Quando eu conheci Jesus, vocês ouviram meu testemunho já. Minha primeira crise foi: meu Deus, meus amigos, ninguém é crente. Vai todo mundo pra festa, todo mundo fica com todo mundo vai pra balada, todo mundo é muito doido. Quando eu voltar pra minha cidade, eu tava aqui, né? Quando eu voltar pra minha cidade, eu vou voltar a andar com eles e vou parar de ver aquilo que eu vivi. Gente, é automático. Você começa a orar, você se posiciona dessa maneira, o Senhor vai trocar suas amizades, o Senhor vai trocar os seus ciclos. E onde que você encontra esses amigos, gente? Vai pra igreja, sabe? Vai pros grupos de crescimento, se envolve na igreja local. Vai servir na igreja local, gente, porque vale a pena ser amigo dos amigos de Jesus. Ó, Provérbios fala, Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, gente. Então, quando você anda com pessoas que amam Jesus, gente, há uma união de potenciais. E aí vocês se ajudam a crescer em fé e crescer em força espiritual. Amém? Amém. Matamos o segundo cordão. E agora a gente vai pro último cordão, que é o mais importante, que é o seu relacionamento com Deus, gente. E aí a gente fecha um relacionamento onde é você, o seu amigo e o Senhor. E isso é um cordão de 3 dobras para absolutamente todas as situações que você tá passando na sua vida. Tá passando por um momento difícil, mas você não tá sozinho, porque sozinho você pode ser vencido. E o terceiro cordão, que é o relacionamento com Deus, que é o propósito da nossa criação, né? O propósito da nossa criação sempre esteve relacionado à comunhão com Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Lá em Gênesis, a gente vê Deus andando no jardim para se encontrar ali com Adão e Eva absolutamente todos os dias, na mesma hora, no mesmo lugar. E é exatamente assim o momento em que Deus nos mostra que o homem foi criado para viver em comunhão com o Senhor. Esse é o propósito principal da nossa criação, gente. Viver uma relação constante e próxima com o nosso Criador. Então, dos 3 cordões, eu diria que esse é o mais importante, assim. Esse, na verdade, tinha que ser a base. Eu tinha que ter começado falando dele, não do seu relacionamento com você. Mas esse aqui é a base, gente.
O relacionamento com Deus é aquele que vai sustentar os outros 2 cordões, que é o seu relacionamento com você e o seu relacionamento com o próximo. Sem Deus, todos os outros laços, eles acabam se fragilizando. Por quê? Porque se eu não tenho a Deus, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu não sei quem eu sou. E se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu não amo o outro da maneira que eu deveria amar, da maneira que o Senhor amou a ele. Faz sentido pra vocês? Aqui, ó, João 15:15, Jesus, ele nos chama de amigos. Ou seja, ele já é o nosso amigo. Mas nós também precisamos ser amigos de Jesus. Isso não significa só conhecer ou saber sobre Deus, mas viver uma intimidade diária com Ele, viver uma vida buscando ao Senhor, falando com Ele, ouvindo a Ele, confiando nele e caminhando junto com o Senhor. Quando a gente fortalece essa amizade, gente, a gente encontra o nosso propósito, a gente encontra força, a gente encontra estabilidade. Esse é o segredo para absolutamente todas as áreas da nossa vida, sabe, gente? E assim, eu escolhi falar desse cordão por último, porque pra mim ele é a base para que os outros 2 estejam firmes, né? A gente conversou sobre isso. E assim, gente, quando você tá conectado com Deus, você começa a se olhar da maneira que Deus te olha. Você começa a se ver da maneira que Ele te vê. E isso é muito poderoso, porque Ele te mostra quem de fato você é. E ao mesmo tempo, Ele cura feridas internas do seu coração. Ele cura, talvez, a orfandade que você tem carregado. E aí Ele te permite viver com a certeza que você é completo nele. Isso é lindo, isso é poderoso, isso é majestoso, assim, aquilo que o Senhor faz, gente, quando você resolve se conectar a Ele, gente, quando você se conecta a Deus, consequentemente, o padrão de amizade que você vai buscar é o padrão que te aproxima do Senhor. Você não vai mais querer estar numa roda onde vai todo mundo fofocar. Não, você vai querer estar numa roda onde as pessoas vão falar de Jesus. Você vai querer estar numa roda onde você tá sensível ao Senhor. Onde você tá aqui brincando, gargalhando, rindo, mas ao mesmo tempo, se o Senhor te der uma palavra, te der um direcionamento, você tá livre ali naquele lugar. Porque há liberdade no Espírito. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, gente. E isso é muito poderoso, gente. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus que se faz presente em absolutamente todas as esferas da nossa vida. E isso é lindo. Deus é a fonte de tudo. É Ele quem vai nos manter de pé, firme na nossa fé, quando os ventos fortes vierem, quando a pressão bater, quando a tensão acontecer. Esse é o propósito final do nosso cordão de 3 dobras, gente. Viver em plena comunhão em Deus. Como nós, com nós mesmos, com os outros e com o Senhor. Amém, gente. Que poderoso. Que palavra poderosa, né? Então, ó, mais uma vez eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio pra cada um desses cordões aqui, a gente fica 40 minutos falando de cada um deles, pra que a gente possa destrinchar 100% daquilo que o Senhor tem pra gente, assim, com relação a isso. E assim, esse foi o nosso episódio de hoje. Gente, que forte, que poderoso. Eu amo essa mensagem. Eu espero que você tenha amado também. Eu espero que o Senhor possa ter falado do seu coração. Que você possa ter convicção de quem você é. Que você possa ter convicção de quem você tem que ter em volta de você. E que você possa ter a convicção de que sem Deus nada disso importa. Amém? Então, mais uma vez, envie esse vídeo pra todo mundo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E me fala lá no Instagram o que você achou desse episódio. Pode ser? Que semana que vem a gente se encontra mais uma vez pra mais um Big Sister in Christ. Um beijo, eu amo vocês e até semana que vem.